Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós nesta noite. Nós nos reunimos mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, ainda que forma online, ainda de que forma distante, né? Não o povo do Senhor reunido no mesmo lugar. Eu agradeço o convite, a oportunidade que tenho nesta noite, então, de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana do Samambaia. Gostaria, então, de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 14. Lemos a palavra do Senhor que nos diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros a iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, que é o nosso guia, que faz, ó Deus, com que as nossas vidas sejam expostas diante do Senhor e venhamos, ó Deus, reconhecer quem verdadeiramente nós somos e ela também nos mostra quem é o Senhor. Que nesta noite, ó Deus, possamos mais uma vez ouvir a tua voz e sermos ensinados pelo Senhor. É assim, ó Pai, que nós oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém. Talvez, meus irmãos, uma das questões que mais nos preocupam é se de fato a nossa espiritualidade ou a nossa devoção a Deus é de fato uma devoção que agrada a Deus. É possível, talvez, você ver alguns crentes que, às vezes, se comportam como verdadeiramente pessoas ímpias que não conhecem a Deus. Imagine, por exemplo, o seguinte cenário: alguém que na segunda-feira de manhã ele se assenta com outras pessoas, encontra outras pessoas e a partir dali começa a falar mal de outra pessoa. No outro dia, numa terça-feira, passa horas a fio de trabalho com o único objetivo de ganhar mais dinheiro, porque o seu desejo é ficar rico. Uma quarta-feira, ele enche os seus olhos e seu coração com imagens sensuais, com imagens que o provocam, que fazem então com que aquilo que é perverso, aquilo que é sexualmente depravado, encha a sua mente. Na quinta-feira, ele oprime pessoas que estão sob o seu comando com palavras indignas, oprimindo aqueles que são seus contratados com salários indignos, e assim ele então faz com que outras pessoas recebam um tratamento que é completamente pecaminoso. Na sexta-feira, ele come e se enche de todo tipo de comida, sem limites, para simplesmente fazer com que a sua ansiedade seja satisfeita ou ele venha aplacar algum tipo de vazio. No sábado, ele, ao sair, escolhe uma roupa que exponha o seu corpo, que valorize o seu corpo, porque ele quer que as pessoas o notem. E assim, a pessoa se coloca diante do espelho e usa roupas provocantes ou escolhe roupas provocantes porque ela quer chamar atenção para si. Mas no domingo, ela vai à igreja, se assenta em um dos bancos da igreja e ela sim pensa que está adorando ao Senhor. De fato, essa pessoa pode ter uma demonstração de algum tipo de devoção, de culto, de religiosidade ou de espiritualidade, seja lá como ela quiser chamar, mas de fato não expressa a sua prática de vida e o seu cotidiano do seu dia a dia. Talvez aquelas pessoas então que se acham crentes, mas na verdade são apenas crentes nominais, não tenham diferença de fato nenhuma
para aqueles que dizem de fato que não creem em Deus, que não acreditam em Deus, ou aqueles que são chamados ateus práticos, que talvez não expressam com as suas bocas ou não argumentam a respeito da não existência de Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. Crentes nominais e ateus práticos, eles têm em comum de que vivem como se Deus não existisse. E é mais ou menos esse o contexto que temos aqui no Salmo de número 14. Provavelmente o salmista, então, quando se assenta a observar a sua volta, aquilo que estava acontecendo, ele então vê a calamidade moral em que se encontrava o povo. Então, provavelmente aqui, porque Saul, o que era o rei de Israel antes que Davi fosse coroado como rei, pela sua maldade, pelo seu pecado, havia de fato contaminado o restante do povo, e a maldade então estava sendo exaltada e vista por todos os lados. A grande pergunta então que esse salmo nos responde é como nós podemos então viver observando ao nosso redor a maldade que existe, o pecado que é praticado pelas pessoas, e de fato esses que são perversos, são maus, eles usam da sua maldade, da sua perversidade contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Como nós então viveremos? Como nós então buscaremos consolo da parte do Senhor diante dessa constatação? O salmista então nos mostra aqui em primeiro lugar que é insensatez voltar-se contra Deus ou não considerar a Deus. Ele começa definindo aqui no versículo de número 1, diz o insensato no seu coração não há Deus. Esse que diz no seu coração não há Deus, o salmista classifica e define essa pessoa como sendo um insensato. É interessante, meus irmãos, nós olharmos essa palavra no hebraico, que é Nabal. Lá no Antigo Testamento, nós temos uma definição muito clara e muito vívida do que seja esse Nabal. É interessante, lá no primeiro livro de Samuel, nós encontramos um homem justamente chamado Nabal, que resistiu a Davi, que não quis ajudar a Davi. A sua esposa, então, chamada Abigail, conversando com Davi, diz: não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Davi, diante daquele homem, de fato constata: esse homem é louco. E é interessante aqui, então, justamente essa palavra, né, Nabal, ou insensato, traduzido na nossa língua, descreve a loucura de alguém que se coloca contra Deus. E ele, então, se coloca diante do Senhor e lá no seu coração ele diz: não há Deus. É interessante, meus irmãos, que aqui no verso 1, né, que nós lemos aqui, nos diz que esse homem não diz com os seus lábios. Ele não está dizendo abertamente, proclamando que não há Deus. Ele fala isso no seu coração e então a vida que ele está levando, de fato, está externando aquilo que ele carrega no seu coração. Essas ações dele revelam, de fato, a sua total falta de reverência diante do Senhor, a sua falta de temor diante do Senhor. Ele vive como se não houvesse um Deus que estivesse governando. Então, essa rebeldia começa no coração. Ele não diz, ele não fala, ele não expressa. Talvez até ele tenha até algum tipo de devoção externa, mas os seus atos estão demonstrando aquilo que de fato ele carrega no seu coração. Não há Deus, não há então aquele que esteja governando sobre mim. Esse homem insensato, ele revela de fato uma vida que é ímpia para com Deus. Nós olhamos aqui no versículo 1 ainda, diz que esse insensato, ele é corrompido e pratica abominação, e já não há quem faça o bem, é a constatação final de Davi. Ele então, Davi, olhando para esse homem insensato, diz: ele está corrompido, ele está completamente envolvido e imerso na prática de
abominação. Interessante, meus irmãos, aqui nós olharmos a maneira como Davi descreve esse insensato. Exatamente a maneira como Deus estava descrevendo o homem, a humanidade, lá em Gênesis capítulo 6, um pouco antes de enviar o juízo. Deus olha para a humanidade, lá no capítulo 6, versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Davi está olhando da mesma forma como Deus olhou lá em Gênesis 6 e vê o seu caminho corrompido. Ele é, em todas as suas expressões, em todos os âmbitos da sua vida, um rebelde para com o Senhor, e ele então se deteriorou na presença do Senhor. Por isso, ele então está praticando abominação. Essa palavra abominação, normalmente ela também é relacionada à idolatria, de alguém que ergueu um outro Deus, alguém então que olha para o Deus vivo e verdadeiro, rejeita esse Deus, coloca o Deus verdadeiro de lado e se presta agora à adoração de um ídolo pagão ou de um ídolo formado pelo seu coração. Exatamente como nós vemos na história bíblica, Acabe e Jezabel, Acabe que é influenciado pela sua mulher Jezabel a cometer a abominação diante do Senhor quando ela ergue vários ídolos no território do povo de Israel. Aqui, então, Davi justamente faz essa descrição desse homem. Ele é corrupto, porque ele já não anda nos caminhos do Senhor, ele é completamente abominável e pratica abominação diante do Senhor, porque ele agora rejeita Deus e cria os seus próprios deuses e faz aquilo que é completamente desagradável diante do Senhor. Por isso, a constatação final de Davi ele é incapaz de fazer o bem, porque ele olha e diz, já não há quem faça o bem. Ele olha à sua volta e o que ele vê são homens corruptos, homens que estão contaminados, homens que praticam abominação, loucos e insensatos diante do Senhor. Portanto, ele diz, já não há mais quem de fato busque ao Senhor. Meus irmãos, nós vemos aqui o princípio básico das Escrituras em relação àquilo que é a sabedoria, aquilo que de fato é uma vida que agrada ao Senhor. O princípio básico da sabedoria é aquele que teme a Deus, esse então encontra sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O oposto a isso, aquele que não teme ao Senhor, que recusa o Senhor, aquele que diz já não há Deus, ele está diante do princípio da insensatez, da loucura de se colocar diante do Senhor e dizer não há Deus. Mas é interessante, meus irmãos, como que, de fato, o mundo no qual está imerso nesse pecado, o mundo decaído, exaltam justamente aqueles, então, que não amam ao Senhor, não consideram a existência do Senhor. Você vai ouvir em vários lugares, de diversas formas, pessoas que exaltam aqueles que são especialistas, aqueles que são autoridades, aqueles que são mestres e doutores em um determinado assunto, mas são pessoas que não temem ao Senhor. Como haverá, de fato, verdadeiro conhecimento, verdadeira sabedoria, quando não há, de fato, verdadeiro temor ao Senhor? E o que é pior, às vezes nós encontramos cristãos que buscam a sua sabedoria, buscam conhecimento, buscam conselhos através de pessoas que não temem ao Senhor. Por isso, às vezes, nós vemos, então, crentes que, diante da ciência, ouvem, às vezes, muito mais as verdades daqueles que querem fazer ciência, longe da revelação de Deus, longe da verdade que existe um Deus Criador, e se curvam diante dessas pessoas. Há crentes, então, que se assentam para ouvir o conselho de pessoas como conduzir as suas próprias vidas. Gastam tempo ouvindo psicólogos, coaches, gastam tempo ouvindo como criar os seus filhos, como resolver problemas de casamento, como resolver problemas de relacionamento, ouvindo conselhos da boca de pessoas que não temem ao Senhor. Meus irmãos,
A palavra do Senhor nos diz como é insensato aquele que não teme ao Senhor. Como ele está num caminho de insensatez. E, portanto, esse que é colocado diante do Senhor dessa forma, não está indo na direção que agrada ao Senhor. Talvez, meus irmãos, ao olharmos essa insensatez daqueles que não amam ao Senhor, daqueles que rejeitam o Senhor, nós percebamos de fato qual é a realidade do ser humano naturalmente longe do Senhor nos seus pecados. Por isso aqui, no versículo 2 e o versículo de número 3, nós vemos a constatação daquilo que Deus está fazendo. Deus mostra que todos os seres humanos estão sob o seu olhar. Ele está olhando atentamente os seres humanos e ele conhece o coração de todos os homens. E aqui, então, no versículo 2 diz, Deus está examinando dos céus. Né? Deus do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Né? Literalmente, os filhos de Adão. Deus está olhando e vê todos os seres humanos. Né? Como que numa linguagem figurada, né? De onde Deus está observando no seu trono. Ele está atento a tudo aquilo que acontece na vida dos seres humanos. Exatamente como é feito lá em Gênesis, capítulo 11, quando Deus olha e vê os seres humanos se reunindo para construir uma torre numa tentativa inútil, numa tentativa tão tola de se comparar ao próprio Deus, de não serem julgados por Deus, mas escaparem do juízo de Deus e até então alcançar a morada de Deus. Deus olha para aquilo e condena aquilo, porque de fato ali era uma expressão, mais uma vez, de insensatez da humanidade. Gênesis capítulo 18 também nos mostra como que Deus vem e olha e vê o pecado dos seres humanos, especialmente em Sodoma e Gomorra. E ali ele vê uma cidade repleta de insensatez, de abominação diante do Senhor. E isso faz com que o juízo de Deus venha sobre aqueles homens. Deus olha e os seus olhos estão por toda a terra e não há ser humano, então, que possa escapar ao olhar do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, que, de fato, quando Deus olha e a constatação de quem é o ser humano é exatamente aquilo que o insensato carrega em si. No versículo 2 ainda diz, Deus está olhando para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas então, versículo 3, todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O que ele mostra aqui, o salmista mostra, é o que Deus encontra nesse olhar atento, é justamente aquilo então que veio como herança de Adão para os seus filhos, para os seus descendentes, o pecado. Não há quem busque a Deus. Não há alguém que de fato se comporte à altura de Deus e não esteja de fato contaminado pelo pecado. Essa constatação que, em primeiro lugar, aqui Davi está fazendo em relação ao seu povo, é uma constatação que em vários outros lugares das Escrituras nos mostram que essa sempre será o achado de Deus, que esse sempre será a maneira como Deus, então, encontrará a humanidade. Ele encontrará e buscará homens que são pecadores. Ele verá e achará, então, esses homens pecadores. Exatamente como Jeremias é convidado aqui. Olhe, que busque, procure. Há alguém justo? Não há ninguém justo. Nós vemos também quando Deus fala e diz que destruirá Sodoma e Gomorra, Abraão diz, Senhor, não destrua, pelo menos se tiver 10 pessoas. E não havia nem 10 pessoas. E propriamente até aqueles que são salvos, Ló e sua família, eles também têm um pecado carregando com eles, e eles também são descendentes de Adão. Nós vemos nas Escrituras exatamente como Deus olha e vê a humanidade, e ele enxerga e diz, todos se corromperam. Antes de Davi, depois de Davi, em todas as épocas, todos os seres humanos que estão sob o olhar do Senhor estão debaixo do pecado. E essa é a definição
que o apóstolo Paulo traz lá no Novo Testamento, justamente usando esse mesmo texto do Salmo 14, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 9, diz: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O apóstolo Paulo, ele demonstra aquilo que as escrituras já mostraram em outro lugar, quando Deus olha para a humanidade, e o que ele vê e ele enxerga é que todos pecaram, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não há quem possa, então, se esconder da presença do Senhor. Não há quem possa esconder o seu pecado diante da presença do Senhor. Talvez ele até negue a existência de Deus. Talvez ele não aceite a existência de Deus. Talvez ele não viva como se Deus existisse. Mas não há como se esconder diante da presença desse Deus. Meus irmãos, isso é muito importante, porque nós, como seres humanos, pecadores, queremos de alguma forma cobrir o nosso pecado. Como o exemplo que eu dei no início de uma pessoa que pensa que pode pecar a semana inteira, viver no seu pecado do jeito como ela quiser, mas em um ato de religiosidade, ela pensa que pode cobrir o seu pecado. Ela pode se esconder da presença de Deus, cobrir com algum tipo de espiritualidade superficial e assim se apresentar diante do Senhor como alguém reto e puro. Os olhares do Senhor, atentos sobre nós, revelam que de fato nós somos pecadores. O salmista então mostra aqui que essa constatação, de fato, ela é colocada diante do Senhor uma e outra vez. E não há como nós escaparmos dessa realidade por nós mesmos. Por isso, o versículo 4 e o versículo de número 6, o salmista, ele traz aqui uma ponta de esperança, ou dizendo que sim, há um povo ao qual Deus olha de uma forma favorável. Deus aqui, então, está ao lado dos humildes e fracos, ou daqueles que são humildes e daqueles que são justos diante do Senhor. O versículo 4 nos diz assim: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O salmista, ele olha para todos esses que estão à sua volta no seu tempo, que eram perversos, que eram homens que tinham uma aparente religiosidade, mas no seu coração desejavam destruir as outras pessoas. Mas o salmista então olha e diz: vocês não entendem que Deus é aquele que está contra os que são perversos e está a favor daqueles que são humildes, daqueles então que se refugiam no Senhor. Ele faz então a pergunta: acaso vocês não entendem? Vocês que são obreiros da iniquidade, vocês não conseguem perceber que aquilo que vocês fazem, o devorar o povo de Deus, ele trará consequência para vocês. O não temer a Deus, o não se comportar de acordo com a lei do Senhor, o não respeitar outras pessoas, o destruir outras pessoas, seguir o próprio coração pecaminoso, isso é trazer o juízo de Deus e trazer a ira de Deus sobre vocês. Interessante, meus irmãos, aqui, que provavelmente aquilo que Davi está se referindo aqui seja aos sacerdotes, aqueles que tinham a lei do Senhor, aqueles que conheciam a Deus. Mas, ironicamente, Davi diz, eles não invocam o nome do Senhor. O que eles fazem, na verdade, é devorar o povo do Senhor como quem come pão. Eles dizem que conhecem a lei do Senhor, dizem que conhecem ao Senhor, mas de fato eles não conhecem. Exatamente como a denúncia que Miqueias havia feito contra os sacerdotes do povo, quando então eles dizem para que eles se arrependam da maneira como eles têm destruído
o povo. Aqui ele então fala justamente a respeito daqueles que estão agora contra o Senhor e contra o seu povo. E ele diz: cuidado, eles serão tomados de grande pavor. Versículo 5, porque Deus está com a linhagem do justo. Quem é esse justo? Quem é esse, então, ao qual Deus tem demonstrado o seu cuidado, a sua linhagem? Não são, então, aqueles que dizem no seu coração não a Deus. Interessante quando nas Escrituras nos apresenta o justo, ele nos apresenta a figura de alguém que anda no caminho de justiça. Mas a palavra do Senhor já mesmo nos diz a respeito de uma total depravação do homem. A palavra do Senhor nos diz que o pecado afetou todos os filhos de Adão de forma geral. Quem são esses justos? Lá no livro de Romanos nos diz que esses justos são aqueles, então, que foram justificados em Cristo Jesus. Esses justos são aqueles que olham para o seu próprio pecado e percebem que neles, de fato, não encontram uma justiça própria, e então eles recorrem ao Senhor, recorrem ao trono da graça do Senhor, vivem então de forma a não agradarem a si mesmos, mas agradarem ao Senhor. No Novo Testamento nós vemos então isso de forma clara, como que Deus proporciona a linhagem do justo entre esses que são do povo de Deus, esses que foram eleitos pelo Senhor, entre esses que foram então separados por Senhor, que se levanta e diz que ele de fato é justo. Esse que é o próprio Filho de Deus, que traz a sua justiça, aplica a sua justiça aos filhos de Deus, para que então eles possam ser justificados pelo sacrifício desse único justo que trouxe a justificação para todo o povo de Deus. Davi então diz aqui, de forma a prenunciar, que esses que são da linhagem dos justos, eles então contemplarão e verão que aqueles que não temeram o Senhor, aqueles que aborreceram o nome do Senhor, serão enchidos de pavor num dia onde o juízo de Deus será trazido. Esse salmo de número 14, ele tem um outro salmo também nas Escrituras que é praticamente a mesma coisa, é a cópia desse salmo, salmo de número 53, exceto justamente lá no versículo que fala sobre esse juízo de Deus. E ele especifica mais como será o juízo de Deus sobre aqueles que não honraram o seu nome. Lá no Salmo 53, versículo 5 diz: tomam-se de grande pavor, onde não há quem buscar, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, que os envergonhas, porque Deus os rejeita. Deus, então, esmagará os ossos. Deus trará a sua ira. Deus, então, de fato, fará entender a esses que são nécios, insensatos, desses que são completamente loucos, que no seu coração disseram não a Deus, e então eles se aproveitam e tiram aproveito do povo de Deus, ou perseguem o povo de Deus, eles então um dia enxergarão e verão que o Deus deles, o Deus que os justificou em Cristo, virá aplicar a sua ira, virá então demonstrar de fato que eles estavam vivendo em grande loucura. Mas o Senhor faz isso justamente aqueles então que olham, faz isso contra aqueles que olham e dizem contra aqueles que se refugiam no Senhor, que eles estão vivendo em loucura. Eles invertem os papéis. O versículo 6 diz: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Esses insensatos, eles olham para aqueles que são devotos ao Senhor, que se refugiam no Senhor, dizem: o que vocês estão fazendo? O porquê que vocês estão gastando a vida de vocês, se dedicando a esse Deus? Por que vocês são tão apegados a essa ideia de Deus? E eles metem a ridículo aqueles que querem honrar o Senhor, que querem buscar o Senhor. Interessante a maneira como Davi descreve a esses que buscam o Senhor.
Eles são humildes, não são soberbos, como aqueles então que no seu coração dizem não a Deus. Eles são humildes e eles reconhecem que o Senhor é o seu refúgio. Eles reconhecem que não é a força do próprio braço, que não é a sua capacidade, que eles não conseguem nem mesmo cobrir os seus próprios pecados. Eles reconhecem a sua completa falta de riqueza. Eles então olham para o Senhor e dizem: o Senhor é o nosso refúgio. Nós somos pequenos, nós somos humildes. Então, os insensatos ridicularizam aqueles que procedem dessa maneira. Talvez, meus irmãos, essa maneira como esses insensatos fazem isso seja justamente a maneira como nós vemos hoje em dia, que quando muitos, então, olham para o povo de Deus, olham para as ações de adoração do povo de Deus, para a vida diante do Senhor, uma vida que procura agradar ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, e os ridicularizam, os perseguem, olham para os seus costumes, olham para as suas práticas e dizem: isso é retrógrado, isso daí é antiquado, isso já não cabe mais na nossa sociedade moderna. Meus irmãos, a nossa sociedade será destruída, será cada vez mais deteriorada, justamente porque os ímpios, os insensatos, olham para o povo de Deus, para os humildes do Senhor e ridicularizam a vida que eles levam. Por isso, quando olham para o povo de Deus e querem destruir a maneira como eles vivem, eles estão, na verdade, destruindo toda essa sociedade. E é justamente aquilo que a palavra do Senhor já descreve. Eles são corruptos porque se corromperam e a prática deles é abominação, e isso trará juízo sobre eles. Então, quando eles pensam que estão progredindo, que ao retirarem costumes, ao retirarem o temor do Senhor no meio da sociedade, ao destruir a família, ao destruir o pensamento da existência de Deus, eles pensam que estão construindo uma sociedade melhor. Na verdade, Deus está advertindo e dizendo: eu trarei a minha ira. Por isso, quando o salmista ele constata isso, ele de fato pode dizer: nós estamos do lado do Deus que nos guarda. Deus me livre de ficar do lado então daqueles que não amam a Deus, do lado daqueles que serão atingidos pela ira do Senhor. Mas, meus irmãos, este salmo então termina aqui com um desejo de salvação. Um convite, de fato, é dado aqui para que então haja salvação para todos os homens. Versículo 7 diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O salmista aqui faz 3 expressões do seu profundo desejo. E a primeira expressão desse desejo é pela salvação que virá de Sião, a salvação que virá da parte do Senhor. Deus escolhe Sião como a sua morada. Deus escolhe Sião como um lugar de onde ele abençoará as nações. Deus, em Sião, ele se revela ao povo de Israel e nos promete na palavra dele, e prometia ao povo de Israel que a partir de Sião, como vemos lá em Isaías 59, que de lá viria a salvação. E de fato veio Cristo Jesus, Redentor de todos os homens, do povo de Deus, o único Salvador dos homens, é aquele que foi dado por Deus, veio a partir de Sião para trazer a salvação aos homens. Esse desejo do salmista é um desejo, então, pela espera do Messias, do Redentor que virá de Israel. E ele veio e salvou o seu povo. O segundo desejo que ele tem aqui é que, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Ele deseja que a sorte do povo de Deus seja mudada. A sorte do povo que estava caminhando para a destruição total, que estava indo na direção da condenação eterna, mas foi transformado. Deus
várias vezes prenunciou esta restauração do povo de Israel. Várias vezes Deus prenunciou que ele restauraria o seu povo. E ele começa fazendo isso quando então o povo, desde Gênesis, Deus chama esse povo, forma esse povo. E esse povo então vai cativo para o Egito. Deus restaura esse povo, resgata esse povo do cativeiro do Egito. Deus mostra isso também de forma muito clara, como uma e outra vez esse povo, destruído pelo seu próprio pecado, levantava juízes para que governassem o povo. E uma e outra vez Deus restaurava esse povo. Deus mostrou isso várias vezes também quando levantava reis, especialmente Davi, colocado como rei de Israel, coloca o povo nos caminhos do Senhor para que eles busquem o Senhor. Mas de forma sublime e de forma definitiva, Deus restaura o seu povo em Cristo Jesus. Purifica completamente o seu povo no sacrifício de Cristo Jesus, para então para que esse povo então permaneça livre do pecado, não apenas um momento, não apenas alguns anos, algumas décadas, mas agora permaneçam livres das amarras do pecado para todo o sempre. Quando isso acontecer, o que o salmista deseja é que haja exultação em Israel, exultação em Jacó. O povo se alegrará com aquilo que Deus fez. Eles encontrarão alegria não nos prazeres de uma vida longe do Senhor, mas eles encontrarão alegria em saber que agora eles estarão na presença do Senhor para todo sempre. Aqui, meus irmãos, há de fato a transformação daqueles que antes viviam de forma insensata, poderem agora viver de forma sábia diante do Senhor. Quando eles olham para Sião, quando eles olham para Cristo, quando eles olham para a restauração, olham para a libertação do pecado, quando eles encontram verdadeira alegria e prazer no Senhor. Essa é, de fato, a maneira pelo qual alguém pode dizer que vive uma vida sábia diante do Senhor, que vive uma vida que é completamente consagrada ao Senhor. Não apenas de lábio, de boca, de alguns momentos de adoração em um ritual externo, mas de todo o coração, salvo em Cristo Jesus. Vive então agora liberto do seu pecado, da corrupção do pecado, vive liberto vive liberto das idolatrias, vive agora liberto verdadeiramente do seu próprio eu, já não é mais escravizado do pecado. O seu desejo agora é Cristo Jesus. Essa é verdadeiramente uma adoração, essa verdadeiramente é a maneira pelo qual Deus se agrada do seu povo. Nós então somos consolados pela palavra do Senhor quando vemos ao nosso redor pessoas que não temem ao Senhor, seja dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, que às vezes dominam os ambientes onde nós estamos, que às vezes no ambiente de trabalho, que às vezes no ambiente familiar, onde quer que às vezes nós olhemos, vemos pessoas que vivem como se Deus não existisse. Deus, de fato, fará com que haja libertação. E então nós não pereceremos, nós não seremos oprimidos para sempre, nós não estaremos na condição daqueles que sofrerão para sempre. Um dia nós encontraremos a Cristo, encontraremos aquele que veio de Sião, encontraremos a nossa restauração definitiva e habitaremos alegremente na presença do Senhor para todo o sempre. Esse é o consolo que a palavra do Senhor nos traz. Que nós então possamos ser assim, edificados, exortados e consolados pelo nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a andar nos teus caminhos, não vivermos, ó Deus, de forma insensata, dizendo no nosso coração, vivendo como se não existisse Deus, procurando a satisfazer os prazeres da carne e fugindo da presença do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de forma sábia, humilde diante do Senhor, vivendo uma vida justa diante do Senhor, porque
Cristo Jesus, o nosso Redentor, já nos libertou do pecado, já nos tirou do cativeiro do pecado e nos colocou diante da tua presença para todo sempre. Que a nossa alegria de vida seja o Senhor, que essa vida sábia, verdadeiramente sábia, seja vivida por nós, por aqueles que temem e honram o teu nome. É, Senhor Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.